no tempo. Vamos voltar 18 anos, porque há 18 anos era sancionada pelo presidente Lula a Lei Maria da Penha. A gente tem, inclusive, imagens desse dia histórico que traz para a gente esse importante avanço que a nossa sociedade teve. Você está vendo aí, presidente Lula, Maria da Penha, então é presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, na solenidade, 18 anos atrás da sanção da Lei Maria da Penha. A gente aproveita esse registro, esse recorte histórico, para dizer para você, mulher, que está assistindo, que está na nossa audiência, qual é o primeiro passo. Porque é importante tomar o primeiro passo para evitar ser vítima de um feminicídio, para barrar uma violência doméstica, uma violência psicológica, uma violência financeira que você esteja sofrendo. E o primeiro passo é através do 180, do Disque 180, que está renovado. Veja. E o primeiro passo para sair desse quadro é fazer uma denúncia. Por isso mesmo, o governo federal fortaleceu o Ligue 180, que agora é de responsabilidade integral do Ministério das Mulheres. O que nós estamos fazendo é a reestruturação do 180, né? Com o golpe em 2016, nós se uniu o Disque 100 e o 180, o que nós estamos fazendo agora é, de fato, tratando o 180. Então, a partir de agora, o atendimento é específico e especializado para as mulheres. Nós vamos voltar a fazer os atendimentos em âmbito internacional, né, de orientação e informação, e não única e exclusivamente de denúncia. Então, repetindo, ligue 180. Em qualquer sinal de violência, que você será bem acolhida, que você tem a Lei Maria da Penha a seu favor. E aí, Osmano, apesar da gente viver um cenário onde a violência contra a mulher ainda, infelizmente, é muito presente na nossa sociedade, a Lei Maria da Penha é um avanço que precisa ser celebrado, Osmano. Sim, Ananias, com certeza é merecedor esse evento de hoje, de 18 anos, de uma emancipação, de uma lei robusta, completa, que realmente tem ângulos protetores da mulher muito fortes e que tem dispositivos de punição dos agressores também muito expressivos. É uma lei respeitada no mundo todo, é considerada uma das 5 leis mais completas do mundo nesse terreno de proteção à mulher e de combate à violência doméstica e, sobretudo, de combate ao feminicídio. Precisamos festejar, porque a partir disso, a partir do trabalho, da luta, da história de Maria da Penha, que é uma cearense da área de saúde que sofreu 2 tentativas de assassinato, numa delas, inclusive, ficou tetraplégica. É um exemplo de combate que precisa ser incorporado cada dia pelas mulheres brasileiras e servir de exemplo aos homens para que passem a ter respeito às mulheres e não as tratem como objetos. A lei trouxe avanços importantíssimos, como mecanismos, como você, Ananias, acabou de mostrar da criação do canal 180, através do qual as mulheres podem fazer denúncias e ficarem anônimas. Elas jamais serão conhecidas pelo fato de terem feito denúncias através do 180. Houve também avanços na área da justiça, com a criação dos juizados especiais e das varas especiais. Em quase todos os estados brasileiros avançaram neste aspecto. Então, há, claro que, entraves que são subjetivos, que estão embutidos dentro do próprio sistema de justiça, que às vezes não tem velocidade
ou não tem interesse em julgar, porque se trata de homens e algumas vezes homens que têm poder, que têm influência dentro da sociedade. Mas a lei, além de criar todos esses mecanismos de proteção, ele criou todos os dispositivos que podem tipificar a violência, que não é apenas do feminicídio, mas que ela se caracteriza pelas ameaças, agressões, torturas, ofensas, assédio moral, patrimonial, uma série de violências que a mulher é vítima no dia a dia dentro de casa e que muitas vezes não denuncia com medo. E uma das vantagens dos mecanismos criados pela Lei Maria da Penha é esse de proteger o anonimato da mulher quando ela denuncia. Mesmo com todo esse avanço, nós tivemos somente no ano de 2023 3.181 casos registrados de violência contra a mulher, dos quais 1.463 resultaram em feminicídios. Então, nós temos mulheres sendo assassinadas, sendo violentadas, e isso precisa parar, precisa diminuir. Nós não queremos imaginar que isso vai acabar um dia, porque a maldade humana é intrínseca à própria condição humana, mas nós temos que avançar e cobrar, e estar vigilantes e denunciar, estar sempre prontos a denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher. Aí o Osmando traz, de fato, esse avanço, traz também números alarmantes, e hoje pela manhã, Cíntia, eu ouvia o programa Notícias da Boa apresentado por você na Rádio Jornal, e infelizmente, neste dia de hoje, nós amanhecemos aqui no Piauí com mais um feminicídio cruel no município de Hugo Napoleão, ou seja, ainda há essa cultura, infelizmente, que a gente precisa romper. Cruel, né? Uma diretora de uma creche que foi morta, um relacionamento de 7 anos, um filho pequeno, foi morta na casa da sogra. A Ezenilda Maria de Souza é a 22ª mulher morta no Piauí em 2024. Isso somente nos primeiros 8 meses do ano. A gente não fechou essa conta ainda. E embora o Piauí tenha avançado muito no combate à criminalidade, aqueles números que foram divulgados pelo Anuário de Segurança Pública apontam, por exemplo, a questão do roubo na rua, a diminuição de roubo de veículos, de furto de aparelhos celulares, mas nesse quesito não consegue, e não consegue por uma questão muito simples de entender, porque é o tipo de crime que não é a polícia que combate. Não existirão armas suficientes no mundo, e não é por aí que se muda uma realidade. Eu não acredito em uma realidade que envolve violência seja modificada com armas. Eu acredito com a educação da sociedade. E eu não vejo isso mudar. Pelo menos no Piauí eu não vejo. Eu vejo uma luta aqui, outra acolá. Eu acho que o movimento de mulheres no Piauí, ele é extremamente fragilizado, ele não é unido, ele não tem grandes lideranças. Nós não temos, por exemplo, nós somos uma cidade que tem um número maior de mulheres do que de homens, tem um histórico de feminicídio, histórico de estupros, são 3 por dia, em média, e nós não temos, por exemplo, representação política, é mínima a nossa representação política, e não temos lideranças femininas. Se a gente parar para pensar, elas não existem. A gente tem lideranças de oportunidade, e quando tem um processo eleitoral, elas aparecem com esse discurso. E eu não estou falando isso às vezes atrelado a alguém, né? Eu não estou falando isso somente agora. Esse é um discurso que eu tenho há muito tempo. Eu sempre repito isso. A cada eleição vão aparecer novas lideranças dizendo que tem a bandeira da mulher. Mas quando efetivamente elas conseguem, o que já é difícil, chegar lá, a gente não vê isso acontecendo. Nós não vemos uma legislação específica para isso. Nós não vemos uma Câmara de Vereadores que trabalha com isso. Não vemos uma Assembleia que trabalha com isso. A gente não enfrenta. A verdade, Ananias, é que a gente não enfrenta essa questão. Agora, temos avanços no Brasil, muitas, quase todas, vêm de regras, de leis. Isso sim,
a Lei Maria da Penha, que abriu o caminho para uma série de normas importantes, algumas decisões jurídicas, como o fato, por exemplo, que você não pode mais utilizar a vida da mulher durante os julgamentos, né? O João deve saber mais isso do que eu. O Supremo Tribunal Federal proibiu. A mulher era eternamente vitimizada. Além de ser vítima de feminicídio, ela ainda, a sua memória era submetida a todo tipo de escárnio durante os julgamentos. Né, hoje em dia, era uma coisa horrenda, Ananias. O argumento da defesa da honra foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Era assim, a culpa não foi do homem, a culpa foi da mulher. Sim. Quem manda ela estar usando aquela roupa, quem manda ela estar naquele lugar, naquele momento, quem manda ela ter falado ao telefone com fulano de tal. Então, tudo era terceirizado num tribunal do júri. Hoje isso não acontece. Eu acredito que isso aos poucos vai mudando, mas eu não acho que seja assim. Eu acho que pela forma como está, só para completar, João, pela forma como está, pelos números que nós temos, só se a gente houvesse, de fato, um levante social para que acabasse com isso. Eu acredito nas futuras gerações. Eu vi recentemente uma mãe americana que escreveu um livro, Como Educar Meninos. Não sei se vocês viram sobre isso, saiu uma reportagem na BBC. Ela dizendo que o grande desafio da vida dela, ela tem 4 filhos homens, é ela educar esses meninos para não serem machistas. E ela, como mãe, está usando a experiência dela, usou para escrever esse livro. Se a gente tivesse esse livro traduzido, esse livro nas escolas, e se isso começasse a ser algo aprendido na escola e vindo lá de baixo, aí eu acreditaria. O crime, ele tem uma característica que muitas vezes impede a ação da polícia por acontecer dentro de casa. Isso, no privado. No privado. E o combate a ele passa por aí também. Tem que ser feito dentro de casa. Tem que ser feito na família.